O leilão da seção onerosa do pré-sal, que ofertou 4 áreas para a exploração de combustível, terminou com pouca disputa e apenas 2 áreas arrematadas. Ao todo, o certame garantiu à União uma arrecadação de 69,66 bilhões de reais. O valor poderia ter chegado aos 106,5 bilhões de reais se todos os lotes tivessem sido vendidos. Das 4 áreas oferecidas na rodada de licitações do excedente da seção onerosa, apenas os blocos de Búzios e Itaipu foram arrematados, ambos com ofertas únicas vindas da Petrobras, que já havia exercido seus direitos de preferência sobre as áreas. No primeiro caso, a estatal pagou 68,194 bilhões de reais pelo bloco, do qual deterá 90% do consórcio, com outros 5% para a chinesa CNODC Brasil e outros 5% para a também chinesa CNOOC Petroleum. Já a segunda área leiloada de Itaipu foi arrematada por 1,76 bilhão de reais pela petroleira que controlará 100% da exploração. Os outros 2 blocos, Sépia e Atapu, não registraram interessados. Diga aí, Vera. Foi frustrante, Vitor. O governo não esperava por isso, esperava vender os 4 blocos. Esses 106 bilhões já era uma grana com a qual o governo estava contando, inclusive para fechar o resultado primário desse ano, inclusive para a partilha toda com estados e municípios. Então, os 106,5 bilhões eram constantemente mencionados por várias autoridades, pelo presidente da ANP, pelo ministro Bento, por todos aqueles que falavam a respeito do leilão do excedente da seção onerosa. As grandes petroleiras mundiais, as majors, ficaram totalmente fora da disputa. Haviam se inscrito para o leilão 14 empresas mundiais. 2 delas já tinham anunciado antes da semana passada que não participariam. A GP britânica e a Total francesa. E as 2 alegaram mais ou menos a mesma coisa, que estava muito caro e que a Petrobras tinha esse direito de preferência, o que afastava um pouco o apetite, afastava um pouco a concorrência. E isso acabou se notando também na hora da realização do leilão. Qual era o modelo escolhido, né? E por que a gente fala excedente da seção onerosa? Quando foi descoberto o pré-sal lá atrás, definiu-se que o modelo para a exploração dos campos seria por meio de cessão onerosa para a Petrobras. Só que depois se descobriu que havia um excedente enorme de petróleo não calculado no início. E agora está sendo releiloado e uma parte do que for arrecadado vai ser usado para compensar a própria Petrobras, que fez os investimentos iniciais em alguns desses campos. E ficou acertado pelas regras do leilão, que demoraram muitos anos para serem definidas, e um vai e vem enorme de regras até se chegar a um modelo que a Petrobras poderia exercer o direito de preferência nesses lotes. E ela o fez em 2 lotes. Búzios, que é o principal de longe, o maior, que já está sendo explorado, e Itaipu. Nos outros 2, não. E foram os únicos que foram levados. Então, não é que teve pouca concorrência, não houve nenhuma concorrência. A Petrobras levou um dos campos, o enorme, que ela vai ter que fazer um investimento gigante em um consórcio, mas no qual ela é amplamente majoritária, com 90% de participação, e levou sozinha o outro campo. Isso significa que aquela compensação que ela esperava obter não só não virá, como ela terá de fazer um desembolso muito maior de recursos, coisa que ela não tem. É uma empresa que está saindo de um endividamento enorme, fruto do petrolão, fruto da pilhagem que houve nos governos petistas. Ela teve que se desalavancar muito, vender muitos ativos, fazer um desinvestimento massivo, sair de áreas que não eram o core business dela, para se recolocar no mercado e se recolocar na área de extração e produção de petróleo. Agora, para que o pré-sal realmente dê os frutos que o governo espera, ele vai precisar de investimentos muito volumosos e existe uma dúvida se a Petrobras tem esse dinheiro. Além disso, não está entrando $1 quase externo no Brasil por conta dos leilões. Vai entrar um pouco dessa participação chinesa, mas que vai se diluir aí perto do enorme gasto que a Petrobras vai ter de fazer em novos investimentos. Então, uma frustração muito grande. O próprio presidente da Petrobras pareceu bastante contrariado. Na breve entrevista que ele deu depois, Roberto Castelo Branco disse que ele esperava concorrência, o que não aconteceu. Deu para ver
Agora, apesar desse spinning job que está sendo feito por algumas autoridades do governo, de que eles já sabiam e tal, deu para ver a frustração, né, por parte das autoridades. E aí o resultado o dólar subiu, tem análises aí de grandes consultorias mundiais e da imprensa internacional de que não existe ainda confiança no Brasil, confiança na capacidade do Brasil de vencer a sua profunda crise econômica e nem de garantir as condições para que quem venha investir aqui tenha algum lucro. O modelo adotado, esse dos leilões de hoje, era o seguinte: o bônus pela concessão era fixo, portanto não tinha ágio no leilão, e o que o governo e a Petrobras ganhariam depois seria no que as pessoas que entrassem no leilão oferecessem em termos de vantagem de óleo, bônus por óleo. E nem isso houve, porque se não houve concorrência, então você fechou por uma oferta menor do que se esperava, em todos os aspectos bem frustrante. Agora essas duas áreas que não foram vendidas vão ser reofertadas no ano que vem, lá na frente, e o governo vai ter de estudar uma mudança nesse modelo, porque já deu para ver que ele não é atraente, Vitor. Fala, Josias. O governo administrou esse leilão de petróleo dessa quarta-feira com um exacerbado otimismo. E aí acabou cacarejando os ovos antes que a galinha os botasse. Fez pior, fritou os ovos inexistentes e serviu 30% dessa proteína a governadores e prefeitos. Metade para cada um, 15% para cada um. Isso compôs a negociação que o governo fez para aprovar no Congresso o chamado novo Pacto Federativo, que inclui essas providências que o ministro Paulo Guedes anunciou na véspera. Em vez dos 106,5 bilhões, arrecadaram-se 69,9 bilhões e chegou-se a uma situação paradoxal, porque esse resultado ele é um recorde, mas houve uma frustração de receita da ordem de 36,6 bilhões. E as grandes petroleiras internacionais não deram as caras, não houve competição, a Petrobras respondeu por 90,2% de toda a arrecadação, das 4 jazidas ofertadas, só 2 foram arrematadas, sozinha a estatal brasileira comprou uma área e levou a outra em sociedade com 2 companhias chinesas que fizeram lances, tem uma participação, michuruca, 5% cada uma. A soma dessas decepções resultou realmente numa grande frustração, embora algumas autoridades tentem negar isto em contraste com o que já foi admitido pelo Petrobras. Os técnicos agora começam a procurar os erros e, numa primeira avaliação, imagina-se que o governo foi com muita sede a esse pote, puxou para cima o bônus que as empresas precisam pagar na assinatura dos contratos e deixou em aberto uma cifra que vai ter que ser desembolsada pelos compradores depois da assinatura dos contratos, para compensar a Petrobras por investimentos que ela fez nessas áreas que estão sendo agora oferecidas. Dinheiro de investidor não gosta de interrogação. Você fazer um investimento como esse, cujo retorno é de longo prazo, e você, antes de assinar o contrato, não sabe quanto você vai ter que pagar à Petrobras para compensá-la sobre investimentos já realizados, aí é difícil. Agora o governo vai ter que recalibrar essas contas para levar novamente essas jazidas que ficaram, as 2 que sobraram a leilão no ano que vem. E na seara política, os operadores de Brasília vão ter que sentar novamente à mesa, porque há uma grande frustração da parte de governadores e prefeitos. E o ministro Paulo Guedes acabou de anunciar aí um pacote ambicioso e esses negociadores vão ter que realizar agora a mágica de desfritar os ovos. Fala, Constantino. O leilão foi decepcionante, isso é inegável, né? Nós tivemos 2 blocos que não foram arrematados, 2 blocos arrematados basicamente pela estatal quase monopolista brasileira, né, que já os administrava e tinha investimentos realizados e tinha direito de preferência, e a participação minoritária ali de 2 empresas chinesas, que portanto também estatais, né, de um país dominado por um partido comunista, que inclusive gerou muito ruído em relação à discussão se o Brasil ia ou não ser amigável a investimentos chineses num governo Bolsonaro, por conta de ideologia e tudo mais. E o aporte de capital externo, então, é da ordem de 7 bilhões de reais. É muito pouco,
né, o grosso é da própria Petrobras. Ela tem ressarcimento também de mais de 34 bilhões de reais, né? Então, veja que dinheiro novo nessa história toda é muito pouco e por isso que ela foi com essa vontade, porque ela paga quase a totalidade dos 70 bilhões, mas ela também recebe de volta esse ressarcimento de metade, mais ou menos, desse dinheiro. Então, é um relativo fracasso o que aconteceu hoje, decepcionante, frustrante, e deve ser avaliado o que aconteceu de errado. Eu acho que é muito prematuro analisar que é uma questão de instabilidade ou de insegurança de investimentos no país, ou alguma coisa relacionada ao governo. Eu acho que tem algumas particularidades desse processo que falam mais alto nesse caso. Um deles é o modelo já descrito, né, esse modelo de partilha e tudo mais que foi desenhado na época do PT, que foi com muita sede ao pote quando descobriu o tamanho das reservas ali de pré-sal e queria usar só a Petrobras para explorar isso tudo. A Petrobras, como a operadora também desses campos, afasta essas majors, que elas gostam de ser operadoras também nos investimentos que entram, é natural, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. A questão de ressarcir os investimentos já realizados pela Petrobras e sem essa definição desse montante. A Petrobras é relativamente gulosa em relação a isso, né? Pela explicação do próprio presidente Roberto Castelo Branco, é muito sensível no fluxo de caixa quando você joga para frente a produção de óleo da empresa, tendo que dividir com outras. Isso afeta muito o valor presente, né, do investimento, então ela poderia cobrar muito caro pelo que já foi realizado, e isso assustou também as empresas, segundo especialistas. Então tem algumas coisas pontuais desse modelo todo e da forma que ocorreu o leilão que explicam mais do que qualquer questão macroeconômica ou política o relativo fracasso. Mas é inegável que foi decepcionante, né? Isso não... E vamos ver também como é que afeta daqui para frente a questão do Pacto Federativo, porque pode estar se tornando um padrão nesse governo, e isso é algo que tem que ser reavaliado também, vender uma expectativa muito elevada em relação a certas coisas e não entregar. Isso a gente viu no caso da OCDE, né, que a proximidade com Trump ia fazer o Brasil meio que furar fila e depois, não, veja, não é bem assim, a gente já sabia que não ia ser assim, a Argentina veio na frente, né, e óbvio que isso foi uma decepção para a narrativa. Hoje mesmo tivemos o caso aí de um tweet do presidente em relação a empresas multinacionais que estariam saindo da Argentina e indo para o Brasil, e logo depois, pela confiabilidade, né, do investimento, e logo depois ele teve que apagar isso porque não é bem assim, e tivemos esse leilão também que não foi tão mega, né? Então, veja que há um padrão em se vender um otimismo talvez exacerbado e depois não entregar de fato isso. E para a questão do Pacto Federativo, isso é relevante porque os estados e municípios estavam de olho, né, nessa montanha de dinheiro, e agora estamos falando da ordem de 5 bilhões de reais para os estados, 5 bilhões de reais para todos os municípios. Então, é mais ou menos ali 40, 30 e poucos % a menos do que eles esperavam, né? Então, isso é algo relevante. E para fechar, eu acho que o mais importante de tudo, para a gente reavaliar a médio e longo prazo, porque o governo vai refazer o modelo de leilão, tem uma chance de vir ano que vem com um novo leilão mais competitivo e tudo mais, mas a gente realmente tem que pensar no modelo de ter uma estatal administrando o setor de petróleo no país. Não existe uma Petro USA, né? O petróleo é mais estratégico para os Estados Unidos, que são o xerife do mundo e que são uma economia muito mais industrializada e dependente de petróleo. E o petróleo é muito mais estratégico do que para os Estados Unidos do que para o Brasil. E não existe uma Petro USA. Existem lá mais de 30, 40 empresas privadas do mundo inteiro competindo. Houve uma revolução energética nos últimos anos por conta de tecnologia, de fracking, shale gas e tudo mais, porque há competição no setor. Então, essa história de ter uma monopolista ou quase monopolista estatal tomando conta do setor de óleo, exploração de óleo no Brasil, é que é o grande problema estrutural do setor. É isso que tem que ser consertado. Ou seja, a Petrobras deveria ser privatizada. O próprio presidente Bolsonaro já sinalizou o desejo de ir por essa direção. O ministro Paulo Guedes, então, nem se fala. Ele e o secretário de desestatização, Salim Matar, fariam isso para ontem, se pudessem. Então, realmente, é uma questão de termômetro político, né? Mas
é fundamental que ganhe corpo no Brasil essa mudança de mentalidade e se entender de uma vez por todas que não cabe ao Estado ser um sheik, não cabe ao Estado brasileiro ser um explorador de petróleo, competir com majors, com empresas multinacionais que fazem isso, né? Ele não tem um mecanismo adequado de incentivos. Quando ele entra na jogada, temos esse tipo de leilão relativamente fracassado, investimentos em Pasadena ou em refinaria junto com o Hugo Chávez, Petrolão e por aí vai. O Estado tem que sair da frente e, de preferência, privatizar os campos em vez de fazer esse mecanismo todo torto de partilha e por aí vai. Ou seja, tem muita coisa a se aprender com esse relativo fracasso de hoje. Vera. Tem muita coisa a se aprender, mas eu não tiro totalmente a culpa do governo atual, não. Porque essas regras foram definidas pelo atual governo, do excedente da cessão onerosa, de como seria feito. Foi definido em março. E o governo Michel Temer, no seu curto espaço de tempo, atentou para a necessidade de se mudar esses marcos e mudou muita coisa. Mudou a obrigação de conteúdo nacional nas licitações, tirou a Petrobras como exploradora única dos marcos, mas faltou acabar com o regime de partilha. Foi a parte que faltou. O Bolsonaro tinha de ter priorizado isso. Se o governo é liberal, se foi eleito com uma pauta liberal e se já sabia que a partilha era um desastre, a partilha criada nos governos Lula e Dilma, isso deveria ter sido uma prioridade. Não agora, depois do leite derramado e o principal campo do pré-sal ter sido vendido sem concorrência nenhuma, agora a diretoria da ANP está falando, para os próximos leilões nós vamos ter de rever, porque a partilha não é assim tão atraente, mas isso já se sabia. Já tem outro projeto, foi aprovado um projeto do Serra, acabando com o conteúdo nacional e com a questão da Petrobras como exploradora única. Mas ele próprio, José Serra, tem um outro projeto que acaba com a partilha nos blocos do pré-sal. Isso poderia ter sido priorizado, é algo que ele vem falando há anos. Porque o PSDB, quando quebrou o monopólio do petróleo lá atrás, nos anos 90, estabeleceu o regime de concessão, que fomenta mais a concorrência quando é explorado. Mas no pré-sal, que foi descoberto nos governos do PT, o modelo adotado foi outro, foi o da partilha. Então, isso teria de ter sido mudado. Todos os especialistas em petróleo falam isso desde sempre. Não se conseguiu mudar no Michel Temer, mas já se avançou no curto mandato do Temer em tirar as coisas que a Dilma tinha colocado lá e que dificultavam a concorrência nessa área, mas faltou o primordial, que era acabar com a partilha e voltar com o sistema de concessão. Dito isso, a gente fica aí com a dúvida se a Petrobras vai ter ferramenta na caixa para fazer os investimentos necessários para explorar esse pré-sal, porque existe uma janela também para que esse investimento seja útil para o Brasil, né? Tem uma discussão toda mundial de mudança de matriz energética, teve uma capa da Economist sobre qual é a duração aí da indústria do petróleo, quanto tempo ela vai continuar movimentando o dinheiro que ela movimenta ou crescendo a sua participação na economia mundial e quando vai começar a decrescer essa importância. E a gente ainda está começando a explorar uma riqueza que era tida como a nossa independência econômica, né, que o PT teceu loas ali a tudo que o pré-sal nos traria, mas a verdade é que a gente ainda está engatinhando nessa exploração e sem grandes investimentos externos, porque as pessoas olham para esse investimento e acham que é muito dinheiro para poucas garantias, para marcos muito fluidos, para pouca competição. Então, a gente tem de rever esse modelo, sim, mas eu acho que já deveria ter sido revisto para esse leilão. Fala, Josias. A gente, sem dúvida nenhuma, está muito atrasado nessa matéria, depois que o PT praticamente sentou em cima desse pré-sal. Durante 5 anos nós ficamos discutindo as regras de exploração e discutindo a regra errada. Adotamos a regra errada. Então, estamos atrasados, isso não tem nenhuma dúvida, foi um fracasso esse leilão. Agora vai ter um outro leilão de petróleo amanhã. E o bônus exigido nesse leilão de amanhã é menor, algo em torno de 8 bilhões. Então, nós vamos saber, pode ser que algumas empresas que não compareceram ao leilão de hoje apareçam amanhã. Então, nós vamos saber se é um problema da modelagem do leilão, se entra aí também
um componente de desconfiança em relação ao governo, que não oferece estabilidade para você investir no país. Enfim, a gente vai ter que esperar os próximos lances para verificar o que está acontecendo. Mas me parece não haver dúvidas em relação a problemas na modelagem, e agora a dúvida é se também o governo não está contribuindo à instabilidade que o presidente provoca, se não está contribuindo também para afugentar investidores. Vamos acompanhar o leilão de amanhã e ver qual vai ser o comportamento dessas empresas grandes que não deram as caras hoje. Oi, Constantino. Olha, o modelo de concessão seria menos pior do que esse de partilha horroroso. Mas concessão também não é o ideal, é privatizar a área mesmo e o petróleo, os bens minerais serem da empresa e ela dá o uso racional que ela quiser a isso. É muito melhor dessa forma. Os tucanos, eles têm uma implicância com esse modelo de privatização porque eles sempre privatizaram por extrema necessidade de caixa e nunca por convicção ideológica. Né? Tanto é que o Geraldo Alckmin, todo mundo lembra, virou um outdoor ambulante de estatais na campanha que foi acusado de privatista. Eles nunca souberam defender o legado das privatizações, que foram relativamente mal feitas, com muita participação estatal, BNDES, virou um capitalismo de laços ainda. Tem um livro do Sérgio Lazzarini sobre isso, esqueci o nome dele, professor Sérgio Lazzarini sobre isso. E eu tive que escrever um livro em defesa da privatização, né? Porque tucano algum teve coragem de fazê-lo. Em relação ao medo de acabar com a exploração de petróleo, a energia limpa, isso, eu vou lembrar que Edwin Drake, quando perfurou o primeiro poço de petróleo em 1859 na Pensilvânia, 10 anos depois já estavam falando que o petróleo ia acabar, tinha 10, 15 anos de exploração e ponto. Né? Isso é uma coisa que está no livro The Price, do Daniel Yergin, que eu recomendo a todos interessados no assunto, é um tijolão, mas é a história toda do petróleo, né? Desde esse início. E veja, não vai acabar coisa alguma, isso aí é besteira, né? O petróleo tem muitas décadas de exploração, ainda é uma energia competitiva. Essa energia limpa não é economicamente tão competitiva assim, isso é muito mais ideológico do que realista, na minha opinião, então eu ficaria tranquilo quanto a isso. Tem a turma do Clube de Roma também, depois na década de 70, que resgatou ali a visão pessimista malthusiana e estava todo mundo errado, então eu não teria tanta preocupação quanto a isso. Essas empresas médias não estão investindo tantos bilhões assim à toa, é porque elas sabem que no fundo o petróleo está aí por muito tempo ainda, para desespero das Greta Thunberg da vida, mas para a felicidade de todo mundo que precisa de energia para sobreviver.